Senhores, tudo bem? Estamos aqui então para falar um pouquinho sobre dois jogos que aconteceram hoje, dia 26. Dois estudos de caso, né? Dois exemplos aqui de estratégia que a gente utilizou e eu quero trazer aqui para vocês, tá certo? Vamos lá. Primeiramente, jogo do Aston Villa e Chelsea, tá? Que eu vim preparado para esse jogo? De acordo com a nossa pré-análise, o Aston Villa é um time que faz gols jogando em casa, mas lógico que a gente veio para buscar um lei 1-0 no jogo a favor do Chelsea, né? Com uma odd de 1,65, se encaixa nos nossos critérios, tá? É uma equipe que está muito bem no campeonato, né? Ela tá em terceiro colocado, mas dividindo, né, praticamente a primeira colocação com o Manchester City, ou seja, não deixando também o Manchester City fugir muito, né? Ainda tem o Liverpool aí no meio dos dois. Então o Chelsea é uma boa equipe, a Aston Villa também é uma boa equipe, não é má equipe não, tá? O que a gente percebeu aqui no início do jogo? Que o Chelsea tinha sim uma posse ofensiva maior, mas não foi muito efetivo. Na verdade, quem estava mais perigoso nas suas subidas era o Aston Villa. Por mais que esse gol tenha sido contra, né? Eu quero falar aqui nesses dois jogos em leitura de jogo, tá? Então vai caber muito mais para quem acompanhou os jogos, porque quem não acompanhou acha que a gente só está fazendo ou falando isso depois que o jogo aconteceu. Mas quem viu foi nítido, tá? O gol foi contra, do Reece James, tá? Se o Chelsea quando chegava no ataque, chegava com facilidade, mas errava muito, né? Tinha um cruzamento ruim, tinha uma finalização ruim. E o Aston Villa quando subia vários jogadores e sempre levava perigo, tá? Por mais que não tenha concluído nenhuma bola a gol, de fato, né? Criou chances mais perigosas, tá? Do que o próprio Chelsea. Estávamos na posição do 1-0, que acontece aos 28 minutos, gol do Reece James, e esse gol, para quem assistiu o jogo, foi muito nítido que poderia acontecer. Então, tá, Cristiano, por que vocês estavam na posição? Porque era uma posição de valor, né? O Chelsea é uma equipe que, mesmo não estando jogando bem, sempre é uma equipe que pode, no mínimo, empatar esse jogo, que pode, no mínimo, virar a partida, né? Então, quando a gente tomou esse gol aqui, foi super tranquilo. Inclusive, eu carreguei a posição, né, do lei 1-0, tá? E aos 34 minutos, ou seja, 6 minutos depois, gol do Jorginho, né? Gol de pênalti, com uma boa entrada, que aí nitidamente o Chelsea acordou, né? Foi depois desse lance aqui, mais ou menos, o Chelsea acordou e aqui ele veio a marcar o seu gol de pênalti. Foi um gol de pênalti, mas não foi um gol aleatório, como a gente gosta de dizer. Por quê? Foi um gol trabalhado, foi uma bola bem trabalhada pela esquerda, onde o Chelsea vinha com facilidade, o jogador foi derrubado na área, o Jorginho fez o gol, tá certo? O que acontece nesse jogo? Qual é a outra posição que eu busquei aqui? Vou até mostrar para vocês aqui, ó, tá? O que eu fiz nesse jogo. Eu fiz o lei 1-0, tá? E eu fiz o lei 1-1 no segundo tempo, tá? No final do primeiro tempo. Por quê? A expectativa era que o Romelu Lukaku entrasse no segundo tempo. E entrou realmente no lugar do Chalobah, tá? Saiu o Thiago Silva, entrou o Christensen e o Chelsea melhorou consideravelmente aqui no início do segundo tempo, tá? E buscamos esse gol aqui, o 1-2 do Romelu Lukaku. Depois acabou o Jorginho ainda fazendo o terceiro gol lá no final. Então, nesse jogo trabalhei o lei 1-0, depois do gol, né, contra a nossa posição, eu carreguei a mais a posição e ainda trabalhei no segundo tempo, né, o lei 1-1, tá? Aonde o Lukaku fez o gol, fez os dois gols, fez um gol, depois o Jorginho, o Lukaku acabou sofrendo pênalti
para o Jorginho fazer esse último gol, tá certo? Então, isso é o exemplo que dá para trabalhar várias estratégias dentro do mesmo jogo quando se tem uma leitura de jogo, tá certo? Próximo jogo aqui, galera, Brighton e Brentford, tá? Um jogo também entre duas equipes de meio de tabela, não são equipes lá de cima, né? Porém, o Brighton começou bem aqui depois dos 20 minutos de jogo, né? O início foi um início ruim, né? Um início aí de muita trocação, mas a partir dos 20 minutos a equipe do Brighton começou a impor um ritmo muito forte, tá? O gol aconteceu aqui aos 34 minutos, tá? Um golaço, na verdade, aí do Trossard, tá? De cobertura, bonito gol. E após esse momento, o que a gente percebeu? E olha só como que foi o primeiro tempo aqui do Brighton. Quando a gente vê uma situação assim, 8 finalizações, 3 no gol, contra 6 finalizações, nenhuma no gol, do Brentford, a gente vê que há possibilidade de a gente trabalhar uma outra estratégia que vocês já conhecem aqui, né? Já estudaram nos vídeos. Se você não estudou, volta aí nos vídeos e acompanha o Lego olhado invertido, tá? A gente fala sobre isso também na nossa mentoria online. Então esse jogo foi nítido aqui para a gente trabalhar esse Lego olhado invertido. 8 minutos depois aconteceu o segundo gol. Eu vou mostrar para vocês aqui a estratégia que eu fiz, tá? 0-1, né? Peguei o 0-1 e o 1-0. O que é o Lego olhado invertido? É entrar, ler o resultado atual, tá? Aqui eu entrei com uma parte com o meu lucro, tá? E mais um pouco porque eu confiava muito aqui nesse Lego olhada invertido, tá? Consegui então trabalhar esse Lego olhado invertido. Aos 42 minutos acabou batendo, porque realmente o poder era muito grande, o poder ofensivo. Já no segundo tempo, se esse gol não tivesse acontecido no primeiro tempo ainda, no segundo tempo não teríamos condição de manter essa posição, tá? Provavelmente eu iria fechar essa posição aos 65 minutos com uns 50% de head dentro do 1-0, tá? Que seria o Lego olhado invertido. Mas eu ia estar no lucro no 0-1, tá? Então é também uma estratégia que a gente gosta de trabalhar para esse tipo de jogo. Claro, não é o time ideal para fazer isso, né? Brighton, acho que é a primeira vez que eu faço um Lego olhado invertido em algum jogo do Brighton. Mas quando nos dá leitura, e quem assistiu o jogo viu que estava muito claro, porque após o primeiro gol do Brighton, aos 34 minutos, só deu o Brighton tentando o segundo gol. Quando é essa situação, a gente faz o Lego olhado invertido, porque não nos dá a possibilidade de trabalhar o Lego olhada tradicional, tá certo? Então esses são dois exemplos que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês gostem, espero que ajude aí, contribua. E qualquer dúvida que tenham, manda lá no nosso grupo para que a gente possa conversar, tá certo? Obrigado, galera. Valeu, tamo junto.